Olá, queridos, que a graça e a paz mais uma vez esteja em sua vida neste dia. Hoje estamos fechando a primeira parte da nossa série de estudos das profecias do Apocalipse, Apocalipse 11, onde estudiosos dessa área ele fazem essa subdivisão. A primeira parte, ou a metade, justamente a metade específica, ele está falando no contexto mais histórico, descrevendo não somente a história da igreja, mas também de nações, de impérios. E a segunda parte, não menos importante, mais um contexto profético, capítulo 12 até o capítulo 22. E hoje vamos falar de um período longo, onde aqui na Bíblia está falando as duas testemunhas mártires. Há algumas linhas de interpretação sobre isso, mas procuraremos ser o mais fiel possível no contexto bíblico, profético e também no contexto histórico, para compreendermos e, de certa forma, também auxiliar aqueles que talvez tenham alguma dúvida sobre isso, do que está falando o tema. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Amorável Deus, te agradecemos pela vida e a oportunidade nesse dia podermos estar diante do Senhor em oração, em agradecimento pela vida e a oportunidade, o privilégio de podermos meditar na Tua Palavra. Dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, nos guie a cada dia, não somente para compreender, mas também para fazer aquilo que é agradável aos Teus olhos. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 11, aqui a partir do versículo 1 e 2, apesar de que alguns entendem de que essa parte ainda fazia parte do capítulo 10, mas está dentro do mesmo capítulo 11, vou ler. Diz o seguinte: foi-me dado um caniço, ou quem sabe algo para medir, né, como se fosse uma fita métrica, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. É claro que aqui não está falando do santuário terrestre, mas aqueles que têm uma adoração voltada para Deus, santuário celestial, porque o livro de Hebreus é muito detalhado sobre isso, fala com bastante clareza que nós temos um santuário celestial, um sumo sacerdote, e um sumo sacerdote que não nos deixa ir alheio, mas ele está atento às nossas orações. Um que, como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Mas ele diz ainda: deixa de parte o ato exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. É justamente o período, olha só, eu falei sobre isso, vou bater nessa tecla. Ele fala 42 meses. Se nós voltarmos em Daniel, lá fala um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 1260 dias, que é justamente, lembre das regras de interpretação, se você tiver estudado, se não, dá uma voltada lá, regras de interpretação, onde falamos sobre isso. É um dia representando um ano, é justamente naquele contexto onde Israel manda os espias para espiar a terra da promessa, 40 dias, eles são rebeldes à promessa divina de dar a terra da promessa, e eles então agora, durante 40 anos, vagueiam até entrar na terra da promessa. E aqui, um dia por um ano, que 42 meses, se você transformar, fazer o cálculo matemático, vai dar justamente um período de 1260 anos, que é justamente do ano 538 a 1798. Período esse, como foi bem claro aqui, dado aos gentios. Assim como Israel teve tempo, e como na parte final da profecia de Daniel, onde fala que 70 semanas estão determinadas para o seu povo, ou tirar da grande profecia das 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas ou 490 anos, que nos leva justamente do ano 457 a.C. ao ano 34 depois de Cristo, no apedrejamento de Estevão, que para Israel como nação não tinha mais a prerrogativa, mas claro, como indivíduos, como pessoas, isso está extensivo a todos. E aqui então é dado um período de tempo também aos gentios.
O cetro foi tirado de Israel, onde foi dito, fiz um estudo sobre isso, falando sobre a condenação iminente, onde fala, ao revés, ao revés, ao revés, até que venha aquele a quem pertence o direito, que é o reino que nós esperamos, a volta de Jesus. Então foi passado o cetro para reinos que dominariam impérios, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma em duas fases, que nos leva até a volta de Jesus. E aqui ele fala o seguinte, verso 3, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. 42 meses, 1260 dias, que transformamos dia a ano, 1260 anos, que é justamente o que eu falei, você pode pesquisar no contexto histórico do ano 538, quando houve a mutação de Roma, Império, para Roma cristã ou Roma papal, quando se estabelece agora uma nova figura, mas que também perseguiu, oprimiu o povo de Deus, é justamente esse período, chamado período também da Idade Média, onde o saber científico, tecnológico, religioso ficou estagnado. Era somente aquilo que as pessoas queriam ler, a Bíblia, quem sabe, somente ali no grego, no aramaico, hebraico, e até mesmo no latim ficava restrito àqueles que dominavam, e as pessoas sem poder compreender. E as duas testemunhas aqui, já aplicando no contexto regras de interpretação, é justamente os escritos do Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, 39 livros, o Novo Testamento, 27. Até fizemos uma série dos principais temas bíblicos do Antigo e Novo Testamento. Caso queira, você pode achar aí na playlist todos esses temas, os principais temas do Antigo e Novo Testamento. É claro que é um resumo, é uma ideia geral, isso com a intenção, com o objetivo de nos levar por nós mesmos a pesquisar, não ficar simplesmente dependendo de que alguém traduza, que alguém explique para nós. É claro, podemos aceitar que alguém nos fale, mas temos que ser como os bereanos, ir a cada dia nas escrituras para ver se de fato é assim. Então ele fala aqui, essas duas testemunhas profetizou por um período de 1260 dias, vestidas de pano de saco, sem poder ter a liberdade. E ela fala mais no verso 4, que são essas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E ele fala que se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. E assim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Se você pegar Zacarias 4:6, fala ali, nem por força, por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ele também fala das duas oliveiras, dos dois raminhos, aplicando-se a palavra de Deus. Há também uma aplicação de anjos ali no santuário, anjos cobridores, próximo à Arca da Aliança, que recebem de Deus da plenitude e nos concede estar também nos auxiliares, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Mas é uma aplicação mais precisa à Bíblia, o Antigo e Novo Testamento. E com respeito aqui a falar sobre fogo, sair da boca, ou fazer, o verso 6 diz que tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas quantas vezes quiserem. Eu poderia citar dois exemplos. O exemplo de Elias, quando ele profetiza que durante 3 anos e meio não choveria sobre a terra, e de fato isso aconteceu. Israel estava em apostasia. Também Moisés, quando vai para libertar o povo de Israel do Egito, cumprindo assim uma profecia que Deus disse que na 4ª geração eles seriam libertos dali. E então houve ali as 10 pragas. É claro que o Senhor, eu estou colocando no meu conhecimento, que não era a intenção do Senhor que isso acontecesse, que o Egito ficasse ali destruído, mas pela dureza de coração do faraó foi trazendo as pragas e elas foram se intensificando até chegar à 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então, isso para nós, nos mostra o poder da palavra, de servos de Deus, imbuídos, cheios do Espírito Santo de Deus, podem fazer. Ele diz aqui que quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, diz que a besta que sobe do abismo pelejará contra ela e os vencerá e os matará. Quando tiver terminado o seu período, ou seja, no aproximar dos 1260 anos que eles estavam testemunhando ali, como os valdenses e outras pessoas tendo que estar vivendo às escondidas nas cavernas, por que causa? Assim como João diz
eu, vosso irmão, companheiro na tribulação, na aflição, achei-me na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vivendo como se fosse bandido, as cavernas, fugindo, por quê? Porque queria viver a plenitude da palavra de Deus, que era, quem sabe, escassa, poucos manuscritos, partes, não como um todo. E aqui então diz que esse poder, quando estiver concluído, pelejará contra ela e os vencerá. Aqui diz que o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente, olha só, a própria Bíblia nos falando que espiritualmente, figura de linguagem, regra de interpretação, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Alguns querem entender que aqui está falando onde o seu Senhor foi crucificado, que é em Jerusalém. Mas o contexto anterior fala que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por quê? Aqui tem duas características. O Egito, do ateísmo, de não crer, de duvidar, e Sodoma, aqui na ideia já de promiscuidade. E essas duas coisas, uma nação e a única nação que se há registro ousou fazer, de queimar a Bíblia em praça pública, aquela que, quem sabe, foi considerada como a filha mais velha do império ou do poder dominante de Roma cristã, ou Roma papal na época, a França, é como que ela se rebelasse no período do iluminismo, de ideias e tantos outros que não cabe no nosso período de tempo citar, mas você pode pesquisar sobre o período da Revolução Francesa, onde eles se revoltam, queimam a Bíblia em praça pública, pega ali uma prostituta, quem sabe até mesmo despide, a colocam na Catedral de Notre Dame e colocam uma deusa da razão e diz morte ao patife, onde eles odeiam a Bíblia de modo especial o Antigo Testamento. E até eu não estou aqui me colocando como juiz a julgar sobre isso, porque justamente esse período onde eles absorvem todas essas ideias, essas crenças pagãs que não tinham uma base bíblica, a Bíblia de fato estava escondida. O que estava sendo apresentado para as pessoas eram ideias deles próprios, não a palavra. Ela não estava sendo demonstrada ou ensinada, porque a Bíblia não nos ensina a odiar, a matar, a nos destruir. Até mesmo no contexto do Antigo Testamento, me enriqueceu muito essa pesquisa, onde eu percebi que mesmo nos períodos de maior dificuldade, onde se permitia, quem sabe, matanças, houve um período longo, de quem sabe, de 400 ou mais anos de espera, de arrependimento, de testemunho, onde o próprio povo de Deus foram maltratados, onde a profecia fala para Abraão, saiba de certo que a sua descendência será peregrina, será maltratada, mas eu julgarei a nação a qual fez isso. E houve tempo para que os cananeus, que os próprios egípcios conhecessem. E depois o próprio povo de Israel, ao sair dali, com mão forte, com braço estendido, ao caminhar para o deserto, ao abrir do Mar Vermelho, ao sustentar durante 40 anos, as nações que foram vencidas antes de atravessar o Jordão, as posterior, onde em Josué fala 31 reis ao todo, e depois chega o auge de Israel como nação, Reino Unido, Davi, Salomão. Então isso mostrou a grandiosidade de um Deus poderoso, não querendo colocar como as nações de se impor como um ditador, mas com amor, mostrando, procurando atrair, dando oportunidade para que mesmo as nações, esses juízos retributivos, como eu mencionei, Babilônia, Nabucodonosor, há até mesmo um capítulo escrito por ele, se converteu. Precisou passar por maus bocados, se rebelar, endurecer contra Deus, mas ele se converte. Então há oportunidade, e falando sobre o Quarto Império, há uma carta escrita aos romanos, mesmo trazendo grandes mortandades, perseguições para o povo de Deus, há uma carta, há uma mensagem para eles. A mensagem ela é extensiva, diz que através do seu descendente de Cristo, a mensagem era para alcançar todas as nações. Nós lemos aqui no último estudo, importa que profetize a nações, tribos, línguas e reis, a todos é a mensagem oferecida. Então diz que devia ser destruído, e a Bíblia foi queimada, ela foi proibida, e isso aconteceu em 1793. Ela é proibida, é colocado uma semana de 10 dias, de tantas atrocidades que 50 mil pessoas aproximadamente morreram. As pessoas estavam assustadas, e até mesmo eles ficaram assustados de quanta atrocidade que aconteceu. E esse mesmo poder que decretou que ela fosse banida,
3 anos e meio, porque fala aqui 3 anos e meio. Aqui diz aqui o versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. 3 dias e meio ou 3 anos e meio, quando então, no ano de 1797, bem próximo de terminar essa supremacia, esse poder dominante, novamente é restituído o utilizar da Bíblia, da palavra, e não somente isso, a partir daí então surgem imprensa, casas publicadoras, vou dizer assim no contexto, que pudessem publicar, e ela é exaltada, e hoje, apesar de, quem sabe, não ser tão compreendida como deveria, é o nosso sonho que seja, que eu e que você venhamos buscar a compreensão da palavra de Deus, mas é o livro mais publicado. Hoje todas as pessoas têm acesso à palavra de Deus. Naquela época, quem sabe, era tão rara que uma Bíblia, um exemplar completo, poderia, quem sabe, equivaler ao preço de uma fazenda, porque eram poucos. Continuando aqui ainda, o verso 10. E os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Alguns até chegam a dizer que está falando aqui de Elias e Enoque, né, que vai vir um período de 3 anos e pregar, mas acreditamos que essa linha de pensamento que temos defendido seja a mais convincente no contexto de 1260 anos, ou que vai do ano 538 a 1798, 1260 dias, que equivale a 1260 anos. Então ela se encaixa melhor dentro desse contexto, porque ele fala que é um período que ela é reprimida, ela é proibida, e depois ela volta e ela é exaltada. Ele até diz uma ideia de que essas 2 testemunhas, elas sobem para o céu numa nuvem e os seus inimigos a contemplam. E aqui ele até diz que naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que o terceiro, sem demora, vem o 3º ai. Então a 10ª parte, Roma, você pode pesquisar, a profecia apontava não só de Daniel 2, falando da estátua com 10 dedos, mas também do 4º animal, um animal terrível e espantoso, que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou 10 partes. A Roma imperial, que se torna a Europa, onde falamos que abrangia, naquele contexto, a Ásia, a África e a própria Europa em si. Então, 10 reinos. Hoje, na época, não tinha esses nomes, mas quem sabe os mais conhecidos, né? França, Itália, Alemanha, Inglaterra, ora um momento um mais forte, ora outro. Então aqui, esse poder representado por a França, onde o próprio Napoleão Bonaparte, com o seu general, ele aprisiona, né, o Papa Pio VI, e ele morre pouco tempo depois, e eles então se rebelam, aqueles que eram mais próximos, que havia mais absorvido, e a profecia apontando que de fato isso aconteceria. Então o contexto histórico vai nos ajudar a entender, como eu falei, a Revolução Francesa, Iluminismo, todas essas coisas, essas crenças, que aliás a partir dali também surge a ideia de comunismo e todas as coisas que têm aí abarcado o nosso mundo. Não vamos entrar em detalhes, queremos mais manter o contexto profético, explicando que essas 2 testemunhas representam o Antigo e Novo Testamento, período em que estava aí sem poder ser utilizado como deveria, e que hoje temos acesso e podemos estar falando e pregando da palavra de Deus. Próximo tema, vamos falar sobre Apocalipse 12, entrando aqui agora no contexto profético, falando de uma mulher vestida de sol e um grande dragão, ou uma perseguição. É uma sequência justamente dos acontecimentos da igreja, no contexto próprio, interno, externo, político e religioso. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo cuidado, a proteção, por mais essa mensagem. Rogamos a iluminação do teu Santo Espírito, para que nos guie a cada dia para honrar e fazer a tua vontade. Dá-nos a tua paz, a tua graça. Rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.